No dia 2 de janeiro de 2020, logo no segundo dia do ano, um dos maiores líderes do Irã, Qasem Soleimani, foi morto em um bombardeio em Bagdá, no Iraque. O ataque foi liderado pelos Estados Unidos. E no dia seguinte, no dia 3 de janeiro, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez um discurso para justificar o ataque. E nós vamos analisar aqui hoje no canal um pequeno trecho desse discurso feito pelo presidente americano. Então primeiro vamos assistir com legendas em português. Vamos lá. What the United States did yesterday should have been done long ago. A lot of lives would have been saved. Just recently, Soleimani led the brutal repression of protesters in Iran, where more than 1,000 innocent civilians were tortured and killed by their own government. We took action last night to stop a war. We did not take action to start a war. Agora com legendas em inglês. What the United States did yesterday should have been done long ago. A lot of lives would have been saved. Just recently, Soleimani led the brutal repression of protesters in Iran, where more than 1,000 innocent civilians were tortured and killed by their own government. We took action last night to stop a war. We did not take action to start a war. Agora vamos compreender cada detalhe. What the United States did yesterday should have been done long ago. What the United States did yesterday should have been done long ago. Vamos lá. Primeiramente, o que ele disse aqui? O que os Estados Unidos fez? Yesterday significa ontem. E aí na linha de baixo ele diz o seguinte: should have been done. Esse should é um deveria. Have been, ter sido. E o done significa feito. Esse long ago significa há muito tempo atrás. Deveria ter sido feito há muito tempo atrás. Então, basicamente, essa frase significa o que os Estados Unidos fez ontem deveria ter sido feito há muito tempo atrás. Vamos compreender a pronúncia agora. Para você que não está acostumado com o método do canal, aqui na primeira linha eu coloco a legenda em inglês, na segunda linha eu coloco a transcrição fonética, utilizando o alfabeto fonético, onde cada símbolo desse representa o som de cada palavra dita na frase acima. E aqui na linha de baixo eu coloco a transcrição aportuguesada para ajudar a leitura do alfabeto fonético e da frase acima. What the United States did yesterday should have been done long ago. What the United States did yesterday should have been done long ago. What the United States did yesterday should have been done long ago. What the United States did yesterday should have been done long ago. What the United States did yesterday should have been done long ago. What the United States did yesterday should have been done long ago. A lot of lives would have been saved. Just recently, Soleimani led... A lot of lives would have been saved. Just recently, Soleimani led... Vamos lá, ele diz aqui, ó. A lot of lives, muitas vidas. A lot of lives. Would have significa teriam. Been significa sido, como nós vimos agora há pouco. Saved, salvas. E aí depois ele começa uma outra frase. Just recently significa recentemente. Esse just está dando uma ênfase de que realmente aconteceu recentemente. Soleimani, que é o nome do general iraniano que morreu dentro deste ataque em Bagdá, led é o passado do verbo lead, que significa liderar. Então aqui nesse caso fica liderou. Então muitas vidas teriam sido salvas. Recentemente Soleimani liderou. E aí nós vamos ver na continuidade da próxima frase o que ele liderou. Vamos compreender a pronúncia então deste trecho. A lot of lives would have been saved just recently. Soleimani led. A lot of lives would have been saved just recently. Soleimani led. A lot of lives would have been saved just recently. Soleimani led. A lot of lives would have been saved. Just recently, Soleimani led
a lot of lives would have been saved. Just recently, Soleimani led the brutal repression of protesters in Iran, where more than 1,000 innocent civilians were tortured and killed by their own government. The brutal repression of protests in Iran, where more than 1,000 innocent civilians were tortured and killed by their own government. Basicamente, the brutal repression significa a repressão brutal of protests, de protestos. In Iran, no Irã, where more than 8,000, onde more than seria mais que, nesse caso mais de, 8,000 ou 1,000 ou 1,000 também significa 1.000. Ao pé da letra, 1 milhar, ou seja, mais de 1.000. Innocent civilians significa civis inocentes. Were tortured significa foram torturados. And killed, e mortos. E aí depois ele diz por quem que foi feito isso. By their own government. Significa pelo seu próprio governo. Então, traduzindo aqui ao pé da letra, by seria o pelo, their seria deles, on, próprio, e government, governo. Então esse último trecho aqui significa pelo seu próprio governo ou ao pé da letra pelo próprio governo deles. Então a frase completa quer dizer: a repressão brutal de protestos no Irã, onde mais de 1.000 civis inocentes foram torturados e mortos pelo seu próprio governo. Vamos compreender a pronúncia. The brutal repression of protests in Iran, where more than 1,000 innocent civilians were tortured and killed by their own government. The brutal repression of protests in Iran, where more than 1,000 innocent civilians were tortured and killed by their own government. The brutal repression of protests in Iran, where more than 1,000 innocent civilians were tortured and killed by their own government. A lot of lives would have been saved. Just recently, Soleimani led the brutal repression of protesters in Iran, where more than 1,000 innocent civilians were tortured and killed by their own government. A lot of lives would have been saved. Just recently, Soleimani led the brutal repression of protesters in Iran, where more than 1,000 innocent civilians were tortured and killed by their own government. A lot of lives would have been saved. Just recently, Soleimani led the brutal repression of protesters in Iran, where more than 1,000 innocent civilians were tortured and killed by their own government. We took action last night to stop a war. We did not take action to start a war. We took action last night to stop a war. We did not take action to start a war. Quando ele diz we took action, lembrando que aquele took é o passado do verbo take, que significa tomar, nesse caso de tomar ação. Então, nós tomamos ação. We took action last night, noite passada, to stop, para parar. A war, uma guerra. E aí na linha de baixo ele diz o seguinte: we did not, significa nós não. No passado, detalhe, dando uma ênfase aqui, ó, ele poderia ter contraído isso para didn't. Só que quando a pessoa quer dar uma ênfase na negatividade de que ele realmente não tomou aquela ação para começar uma guerra, então ele coloca separado. We did not take action. Então nós não tomamos ação. Se você perceber aqui nessa frase de baixo,
O verbo take, ele não está conjugado no passado porque a frase está na forma negativa. E já tem aqui na frase o did not. Por essa razão, eu não preciso transformar ele em took. Então, we took action é porque a frase está na afirmativa. E aí na negativa eu não preciso colocar ele no passado. Basta eu colocar o did not e colocar o verbo na forma comum que ele é. Então, we did not take action. Nós não tomamos ação to start a war. Para começar uma guerra. E aqui ele conclui esse trecho do discurso. A frase toda significa: nós tomamos ação noite passada para parar uma guerra. Nós não tomamos ação para começar uma guerra. Vamos então compreender a pronúncia. We took action last night to stop a war. We did not take action to start a war. We took action last night to stop a war. We did not take action to start a war. We took action last night to stop a war. We did not take action to start a war. We took action last night to stop a war. We did not take action to start a war. We took action last night to stop a war. We did not take action to start a war. We took action last night to stop a war. We did not take action to start a war. Agora vamos assistir esse trecho completo, sem legenda nenhuma. Note-se, agora vai ficar mais fácil de compreender esse pequeno trecho do discurso. Não se esquece de me seguir no Instagram, teacher.murilo. Lá tem dicas de inglês todos os dias. Lá eu estou respondendo todo mundo e aceitando sugestões para os próximos vídeos. E não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações aqui embaixo, hein? Comente aqui embaixo que tipo de discurso ou entrevista você gostaria que nós analisássemos aqui no canal. Fique ligado e até a próxima, hein? Bora pra cena! What the United States did yesterday should have been done long ago. A lot of lives would have been saved. Just recently, Soleimani led the brutal repression of protesters in Iran, where more than 1,000 innocent civilians were tortured and killed by their own government. We took action last night to stop a war. We did not take action to start a war.